amigos, estamos começando o nosso terceiro Fórum Torcida. Nesse fórum nós vamos debater com os candidatos a prefeito do Recife, discutindo as propostas para a área de esporte e lazer. O terceiro Fórum Torcida tem um apoio, uma parceria da Asfora Filmes e da Castel Manibu Hotel. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos por a participação de vocês. Nós recebemos várias perguntas para apresentar os candidatos e é um objetivo do Grupo Torcida sempre discutir o esporte municipal, o esporte do Estado, para que a gente consiga colocar o esporte de Pernambuco em evidência no cenário nacional. Nesse programa, vamos ter a presença aqui do companheiro, do jornalista Claudemir Gomes, que tivemos vários programas juntos, no Esporte no 11, trabalhamos juntos no Diário de Pernambuco, na Folha de Pernambuco. E nesse primeiro programa, aqui do Fórum Torcida, a entrevista primeira será com a candidata, a delegada Patrícia. A delegada Patrícia, com apenas 17 anos, foi aprovada no concurso público para a Prefeitura do Rio de Janeiro. E aos 25 anos já lecionava Direito Penal, Direito Civil e Direito Empresarial, em Aracaju, Sergipe. Aos 26 anos, assumiu o cargo de delegada na Polícia Civil de Pernambuco. Em seus 10 anos como delegada, sendo 4 como titular da DECASP, foi diretamente responsável por ações de combate à corrupção, que, entre outros feitos, resultaram 13 operações policiais e a prisão de 49 agentes políticos. Atualmente, além de exercer o cargo de delegada, também leciona em alguns cursos e ministra palestras voltadas ao combate à corrupção e ao controle social. Candidato, é um prazer tê-lo aqui no nosso fórum, abrindo nosso Fórum Torcida. E a minha pergunta inicial para a nossa entrevista é o seguinte: a pasta de esporte no poder público, ela é muito colocada de lado. Muitas vezes não é colocada nem como secretaria, nem como uma secretaria adjunta, ela vira até uma diretoria, um apêndice para as prefeituras. A senhora pensa na pasta de Secretaria de Esportes, ou o que é que a senhora pensa para a área de esportes e lazer na Prefeitura do Recife, caso eleita prefeita? Bom dia, Claudemir. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que estão assistindo a gente. Queria agradecer a honra de ser a primeira aqui com vocês. O esporte para a gente, Beto, ele vai ter prioridade, porque contar um breve trecho da minha história, né? Eu sou nascida em comunidade lá no Rio de Janeiro. Eu cresci numa comunidade carente e a educação e o esporte, eles não são conceitos isolados na vida de uma criança. Eles são muito mais amplos, eles significam oportunidade. Oportunidade de uma vida melhor, oportunidade de uma vida longe das drogas, oportunidade de uma carreira no futuro. Então, eu cresci dentro dessas duas bandeiras de maneira muito firme. A educação sempre foi um norte para as nossas vidas. Minha mãe criou filhos de guerreiros à imagem e semelhança dela e consciente de que a educação era a mola propulsora do futuro. Fui atleta juvenil também lá no Rio, fui atleta do vôlei, então nós tivemos oportunidade e principalmente o nosso tempo livre foi ocupado com esporte e educação, porque a gente precisa ter a consciência, e vocês que trabalham com esporte sabem disso, que todo o tempo ocioso das crianças e jovens será ocupado de alguma forma. Se não for ocupado com esporte, com lazer, com educação, vai ser ocupado de outra forma. E é essa outra forma que nos preocupa. São 12 anos como delegada e eu vi muitas mães e pais chorando, filhos presos, filhos mortos em guerra com o tráfico, crianças e jovens que foram cooptados pelo crime porque tinham tempo ocioso, estavam soltas na rua enquanto deveriam estar em alguma atividade provida pelo poder público. Então, com base nessa história de vida, e nessa experiência profissional que me fez ver o quanto o esporte pode ocupar esse tempo ocioso e dar oportunidade à nossa futura geração, o esporte, dentro da nossa gestão, ele terá status de uma secretaria. Então, a gente vai elevar a prioridade que se dá ao esporte e vai integrar a pasta do esporte com outras pastas. Historicamente, a Prefeitura do Recife, ela sempre tratou desses assuntos de forma isolada, cada um na sua caixinha. Nós fizemos uma reforma administrativa no nosso plano de governo com o objetivo de reduzir em mais de 20% a quantidade de secretarias hoje existentes. Nós reduziremos de 19 secretarias para 15 e, paralelamente, nós vamos reduzir mais de 20% dos cargos comissionados.
Ou seja, nós vamos extinguir mais de 850 cargos comissionados. A máquina pública está pesada, ela está inchada, ela está sobrecarregada. E o dinheiro que se gasta com secretarias desnecessárias e com cargos comissionados desnecessários, que só servem para ser cabide de emprego na prefeitura, a prefeitura virou um balcão de negócios. Aí você emprega o seu colega, o seu amigo, você troca favor com o partido político, dá um monte de cargo para o partido A, B ou C, isso vai acabar. E nessa redução, nessa reforma administrativa, a gente vai trazer uma gestão moderna, econômica e eficiente, reduzindo secretarias e integrando assuntos que já deveriam dialogar entre si. Então, nós teremos uma Secretaria de Economia Criativa, Desenvolvimento Econômico, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. Então, o esporte, o lazer, o turismo e a cultura vão dialogar entre si, juntamente com a economia criativa, que é a economia do futuro, e a gente vai conseguir entrosar todos esses temas dentro de uma única pasta para que ela trabalhe de forma integrada e possa ofertar à população opções de cultura, de lazer, de turismo, de esporte, voltados principalmente para a reestruturação e para o encaminhamento desses jovens. Bom dia, delegada Patrícia Domingos. Antes de mais nada, parabenizar ao Grupo Torcida por esta iniciativa brilhante, não é? Agora passo como outro, esse já é o terceiro golaço do Grupo Torcida e me sinto muito honrado em participar desse programa. A exemplo do que sempre acontece todo final de semana, delegada Patrícia, eu sempre gosto de ouvir música nos dias de folga. E ontem, por ironia, eu estava escutando uma música do Miquiles, Veja o Recife Prateado. Faz muito tempo que a gente não vê o Recife prateado, né? Mesmo tendo essa natureza maravilhosa, lua brilhante, sol, o tempo todo de um país tropical, mas o Recife foi pintado nos últimos 15 anos na cor cinzenta. E o desporto acompanha este cenário de degradação da nossa cidade. Infelizmente, o que nós temos aqui são promessas vãs, não é? E um blá, 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 que é característico dos famosos Rolando Leros que tem passado pela administração de nossa cidade. Eu e o Beto Lago participamos de um programa há mais de 10 anos, onde ouvimos falar de reforma do Geraldão. Isso passaram 10 anos para integrar o Geraldão. E eu fiquei muito triste porque a nossa imprensa chegou e fez o maior auê. O Geraldão agora, sim, mas vamos ver por que está com aí as superfaturamentos, 10 anos de atraso, essas coisas todas. Que bom saber que você vê o esporte como um canal de inclusão que, na minha opinião, é o mais viável para se tirar ou para se evitar que os jovens vá para o caminho de drogas, etc. e tal. Agora, eu gostaria de saber com quais recursos a senhora pretende trabalhar, porque, pelo que nós sabemos, pelo que nós vimos aí, neste cenário cinzento, o Recife está com a cuia nas mãos, ou pelo menos o futuro prefeito vai pegar uma cidade devastada e sem nenhum recurso para aplicar, principalmente no desporto, como disse o Beto Lago, que é sempre preterido. Claudemir, na verdade, o Recife, historicamente, já foi a cidade luz. E hoje a cidade está no escuro. A nossa Veneza brasileira está abandonada. Eu acompanho ao longo desses anos em que eu resido aqui no Recife, né, é a cidade que eu escolhi para viver, e eu acompanho a degradação da cidade. A cidade está suja, a cidade está mal iluminada, a cidade está abandonada, a cidade carece de políticas públicas urgentes. Embaixo dos viadutos da nossa cidade, as pessoas estão perdendo as vidas, se drogando, residindo, né, de uma maneira desumana. Esse é o cenário atual da nossa cidade. Quando houve a inauguração do Geraldão, para mim, essa inauguração é motivo de vergonha. A prefeitura deveria se envergonhar do que está fazendo. O Geraldão é uma promessa de 12 anos atrás. E é uma promessa que ela foi refeita a cada ano. Essa promessa já foi utilizada em mais de uma eleição. O sonho da população foi sendo adiado, né? Lembra aquelas corridas, né, de cachorro, que alguém vai com uma salsicha na frente e o cachorro vai correndo atrás?
É isso que motiva os cães nas corridas. É o que fazem com o recifense. Né? Eles botam alguma coisa que seja importante para a cidade e eles vão prometendo, a cada campanha eles vão prometendo a mesma coisa. E a população vai seguindo a meta daquele sonho que não se realiza. Isso é extremamente desumano, isso é cruel. Então, o espaço público de lazer como Geraldão, que é excelente, que já era para estar sendo utilizado há 10 anos, a inaugura agora como se estivesse fazendo a melhor coisa do planeta. Não está. Primeiro que a obra pública não é favor que ninguém faz para a gente. Obra pública é obrigação. Dinheiro público não é um dinheiro que não tem dono. Dinheiro público é do Beto, é do Claudemir, é meu, é de você que está ouvindo. Dinheiro público é nosso. E o prefeito, o político, ele não é nada mais do que um representante da vontade do povo. Ele está ali para cumprir a vontade do povo. Ele é como o administrador de uma empresa. Deveria administrar bem o dinheiro dos seus acionistas. O povo é o acionista dessa empresa chamada prefeitura. E eu me arrisco a dizer que se a prefeitura fosse uma empresa privada, ela teria falido no primeiro ano. O que a gente vê ali é má gestão, incompetência, falta de planejamento, talvez até desvio de recursos. Você me perguntou de onde viriam os recursos para os esportes. Eu sempre gosto de fazer uma contazinha de padaria bem rápida. Durante a pandemia, somente durante a pandemia, o momento mais terrível que toda a nossa sociedade já viveu no nosso país, aqui no Recife, centenas de recifenses enterraram seus parentes, pessoas enterraram mães, filhos, pais. Durante esse período, teve 7 operações da Polícia Federal na Prefeitura. A suspeita de desvios, ela gira em torno de 150 milhões de reais. O que daria para fazer com 150 milhões de reais se não tivessem sido supostamente desviados? Quantas ambulâncias nós compraríamos? Quantas reformas em escolas? Quantas construções de quadra poliesportivas em escolas? Que apenas 10% das escolas têm uma quadra poliesportiva. Quantos equipamentos públicos de lazer? Quanto investimento em esporte? Quanto investimento em saúde poderia ser feito com 150 milhões? Em relação aos comissionados, nós iremos reduzir em 20% a quantidade de cargos comissionados. Hoje nós temos 4.250 cargos comissionados. Se nós reduzirmos em 20%, nós estamos falando em menos 850 cargos, que é cabide de emprego, meu povo. Essas 4.250 pessoas não estão ali super necessárias, não. Isso é cabide de emprego. Esse número de cargos foi sendo aumentado. De janeiro a agosto, a Prefeitura já pagou 102 milhões para esses cargos comissionados. Se fossem reduzidos em 20%, já sobraria 20 milhões. Quantas atividades de esporte, lazer e quantos projetos de esporte daria para fazer com 20 milhões? Então, a gente trabalha em cima de uma conta de economicidade para a Prefeitura. Ano que vem, a futura prefeita ou futuro prefeito vai pegar uma gestão falida, uma prefeitura quebrada. Esse ano, o prefeito endividou a prefeitura com compras milionárias durante a pandemia, suspeita de desvios na casa de 150 milhões de reais, suspendeu o pagamento da previdência dos servidores de março a dezembro, vai deixar essa conta para o próximo gestor. Essa conta já está em torno de 11 milhões. Antecipou o IPTU, já arrecadou 3 milhões, ou seja, meteu a mão numa arrecadação que não é desse prefeito, é da próxima gestão. Então, os 6 primeiros meses da próxima gestão é para a prefeitura ganhar fôlego, é para recuperar a saúde financeira da prefeitura, replanejar o orçamento para poder fazer com que a prefeitura saia desse estado de coma e volte a respirar sem aparelhos. E aí a gente vai começar a implementar os projetos. Agora, só um detalhe, projeto na área de esporte não é projeto caríssimo, coisa do outro mundo, não. A gente tem algumas ideias que são ideias simples, que vão ser implementadas através de parcerias público-privadas e com um pequeno aporte do poder público a gente consegue transformar a nossa cidade. Eu ia entrar nesse ponto da parceria, a PPP, né, a parceria público-privada, porque pegando a lei orçamentária anual, né, que foi publicada, 2020, o desporto, a área, despesas por área, desporto e lazer em 2020, tinha 35 milhões. Para o ano que vem, já caiu para 30 milhões. Né? Então, é uma queda já de 13,3%. Isso pegando a lei orçamentária, que também teve uma queda, né? Cai de 6,3 bilhões para 6,1 bilhões, mas que deve passar por novas situações por conta da pandemia, né? Que isso também vai mudar tudo. E aí a senhora falou na parcerias público-privada, observando esse pouquinho de dinheiro,
né, que a gente vai ter na área de esporte e lazer. A senhora já pode passar alguma coisa aqui para que o nosso desportista, o dirigente, a pessoa que gosta de esporte, o que é que ela pode ter já para o ano que vem, caso a senhora seja eleita? Podemos sim. Na verdade, a nossa meta é que o Recife se torne a cidade amiga do empreendedor. Hoje, o empreendedor, o empresário, ele é tratado como inimigo. Ele é taxado violentamente, não se abrem as portas para essas parcerias. A gente tem uma gestão de 20 anos aqui do PT e do PSB, que ela se pauta na economia por questões ideológicas. Então, infelizmente, o poder público, dentro dessas gestões socialistas, ele tenta abarcar o máximo de serviços, o máximo de postos de emprego e transforma a prefeitura num gigante. O que a gente precisa é de uma prefeitura enxuta, que ela tenha o suficiente para funcionar bem e que ela tenha nos empreendedores da cidade parceiros. É a iniciativa pública caminhando de braços dados com a iniciativa privada. Porque o que é que o empreendedor ele quer? O empreendedor ele visa o lucro, sim, mas o empreendedor ele está prestando serviço para a população. E esse serviço ele pode ser um serviço em parceria com a prefeitura. A prefeitura e o poder público de modo geral tem que compreender que tem suas obrigações delimitadas pela Constituição. Saúde, segurança, educação, mas as outras áreas essa parceria deve existir. A gente tem uma ideia que a gente batizou carinhosamente de viadutos esportivos. Hoje o que a gente tem na cidade, embaixo dos nossos viadutos, são pessoas que infelizmente se tornaram invisíveis para o poder público. Ontem mesmo, voltando de um evento, eu vi várias delas. São pessoas que estão vivendo na miséria, passando fome, morando na rua, não sabem nem o que vão comer no dia seguinte. Há um trabalho voltado para essas pessoas na nossa gestão, que é para recuperar a vida dessas pessoas. Não é só você ter um local para que elas possam tomar um banho e se alimentar, não. É você ter um trabalho de psicólogo, assistência social, ter uma qualificação para essas pessoas e gerar empregabilidade. Consequentemente, tirar esses moradores da rua e recuperar a vida dessas pessoas. E embaixo desses viadutos, que são diversos viadutos na nossa cidade, que tem espaços ótimos, a nossa ideia é estabelecer, criar espaços de lazer voltados para a prática de esportes. Pequenas quadras de basquete, 2x2, que a gente consiga ter ali um equipamento público de lazer para dar oportunidade a quem quer praticar um esporte, ocupar um espaço ocioso para que ele não seja ocupado, por exemplo, com pessoas que estão ali utilizando drogas frequentemente. A gente quer recuperar e ocupar cada espaço ocioso da cidade com políticas voltadas para turismo, esporte e lazer. Criar esses espaços públicos de convivência, que a pandemia, Claudemir, ela trouxe um negócio interessante para a gente. A pandemia ela fez a gente valorizar o convívio. Nós passamos esse período aí de isolamento, nós passamos a sentir falta do abraço, do contato, da convivência, de praticar atividades ao ar livre. Então a gente tem que aproveitar esse momento em que a gente teve esse despertar e chamar a cidade para voltar a ocupar a cidade. Para os moradores ocuparem esses espaços públicos de lazer, confraternizarem com suas famílias, com seus amigos, sair um pouco do universo do celular e vir para a vida real. Respirar livre, praticar atividade física, conversar com outras pessoas, as crianças interagirem entre si. São esses espaços que a gente quer criar, buscando convivência, prática de esporte, entrosamento, cidadania. A senhora falou aí em praças, essas coisas. Então, antes de mais nada, é preciso que se crie uma política de esporte, porque nós já vivemos no Recife também o milagre das praças de desporto. Você constrói o equipamento a pedido de vereador tal, mas não coloca técnicos e professores para chegar e desenvolver um programa ali junto daquelas comunidades. Então, logo em seguida, aqueles equipamentos são abandonados e viram ruínas. Uma das coisas importantes que nós tínhamos no Recife, anos atrás, eu acredito bem antes da senhora vir morar aqui, eram os centros sociais urbanos, que por conta de má gestões, eles foram abandonados, viraram ruínas. No entanto, a política, né, a proposta deles eram tão espetaculares que depois nós vimos aí o próprio Brizola criar os CIEPs no Rio de Janeiro, né, que ainda hoje tem um legado muito grande, e o próprio governo do estado aqui em Pernambuco, ano passado, há 2 anos, vem criando aí também
esses centros comunitários onde o esporte é a grande bandeira. Seria possível recuperar esses centros sociais urbanos? Seria possível trabalhar com essa possibilidade, sim. Na verdade, no nosso projeto, a gente tem a criação de centros de convivência, que é a mesma lógica desses centros sociais urbanos, né? E não só esses centros voltados para público jovem, público adulto. A gente tem dentro do nosso projeto, o projeto Viva a Terceira Idade, que é a criação de centros de convivência para idosos. O que acontece? Hoje, os nossos idosos, né, eles precisam, principalmente, prioritariamente, de aporte em saúde. E na saúde eles terão prioridade, terão atendimento prioritário. Mas o que falta é a criação também desses centros de convivência. Eu vou dar um exemplo aqui muito particular, que mudou a vida da minha família. Minha mãe é viúva e ela conheceu o atual marido, que é meu padrasto, que também é viúvo, na dança de salão. Né? Estão casados hoje, os dois são dois dançarinos aí de mão cheia, mas eles se conheceram num espaço de convivência para idosos. Então, esses locais, eles vão trazer de volta a vida dessas pessoas, né? Porque nas comunidades que a gente passa, o que a gente vê, em muitos casos, é o idoso abandonado dentro de casa. E veja, não é porque a família é perversa, não, mas é porque as pessoas trabalham, passam o dia fora. Então, esse idoso ele fica dentro da casa isolado. A gente quer proporcionar e criar espaços de convivência para esses idosos, onde haverá um transporte para pegá-los em casa, levá-los até lá. E lá vai ter yoga, artes plásticas, atividades para que convivam, para que se entretenham, para que possam estabelecer relações de amizade, para que tenham vida social. A gente não pode esquecer dos precursores da gente. Eu estou aqui por causa da minha mãe, que hoje é uma idosa, né? Graças a ela, graças aos meus avós. Então, a gente não pode abandonar uma geração nossa. A gente tem que ter esse olhar de que eles precisam de políticas públicas essenciais como a saúde, mas o lazer também. A atividade esportiva também é saudável, é vida, é vigor para essas pessoas. Então, a nossa ideia é ter esses centros de convivência e também, Claudemir, revitalizar nossas praças e parques. Hoje a gente tem praças e parques que foram construídos dessa forma. O vereador promete, vou construir uma praça aqui. Aí ele bota uma pracinha, desculpa a expressão, meia boca, só para dizer que colocou, e essa praça ela nunca mais é cuidada. Eu posso dar um exemplo de uma praça do IPSEP, onde quem faz a manutenção são os moradores. São eles que pintam, são eles que fazem a manutenção dos brinquedos. Há uma outra praça na Avenida Norte, a situação dessa é terrível. Ela se tornou moradia de moradores de rua. Então, a gente vê diversos espaços públicos de lazer que hoje a população não utiliza porque tem medo. Então, a gente tem uma população dentro de casa que tem medo de ir para a rua. Se a gente tiver, como tem no nosso projeto, uma guarda municipal, onde a prioridade seja promover a paz e a segurança, nós teremos guardas municipais nesses espaços e isso dará a segurança que o morador precisa para ir ali para a pracinha com seu cachorro, com sua esposa, com seu filho, para poder ir com seus amigos, confraternizar. É isso que a gente quer, que as pessoas aproveitem esses espaços. E isso passa por essa revitalização. Também a revitalização dos campos de várzea nas comunidades. É o único lazer que a grande maioria das comunidades tem, é só esse. E aí tem os campos abandonados e é coisa barata, meu povo. É uma trave, é uma rede, é uma coberta. São reformas estruturais muito simples que a parceria público-privada pode implementar sem que o poder público gaste um único real. É só a vontade de querer transformar a cidade, tornar a cidade melhor para quem vive. Delegado, eu estava observando, Recife tem uma bolsa atleta e existe, parece na lei, que a cidade não pode oferecer uma bolsa para um atleta de alto rendimento. A bolsa existe, já uma bolsa atleta federal, uma bolsa atleta estadual e até uma opinião particular, até pelo a cidade tem um recurso menor, onde você precisa trabalhar em outras ações, não só para o esporte, mas para o lazer, esses que foram colocados, inclusive, pela senhora. Eu acho que até seria injusto montar uma bolsa atleta para um atleta de alto rendimento, sendo custeado pela Prefeitura do Recife. A senhora pensa em manter essa bolsa atleta ou pensa em uma outra forma de ajudar esses atletas de alto rendimento? A nossa ideia é centro de formação de atletas. A nossa cidade tem vocação para isso. O que a gente precisa é um centro de treinamento. A Bolsa Atleta não é exatamente parte do nosso projeto, até porque já tem esse aporte do Estado.
A nossa ideia são centros de treinamento que fomentem o desenvolvimento de possíveis atletas locais. O Beto Lago, ano passado, promoveu um seminário em parceria com a Universo e trouxe um dos palestrantes foi representante do Santos Futebol Clube. E ela nos falava de várias ações que o clube desenvolvia em parceria com a prefeitura, com o governo de São Paulo, etc. e tal. Nós temos aqui 3 bandeiras grandes, 3 clubes grandes, clubes de grandes torcidas, não é? Sport, Santa Cruz e Náutico. E cada qual dentro de uma realidade diferente, evidentemente, mas que, se fosse desenvolvido alguns projetos, a prefeitura poderia tirar proveito disso, né? Pela estrutura que eles dispõem e que estão aí ociosos. Esses clubes são equipamentos ociosos e também prestariam um grande serviço às comunidades, à população recifense. A senhora pensou nisso também, numa possível parceria com os 3 grandes clubes de Pernambuco, do Recife? Claudemir, penso sim. Na verdade, a parceria com os clubes daqui, ela está dentro da nossa ideia de parceria público-privada. A gente tem 3 grandes centros de treinamento de atletas aqui e a gente poderia ter esse aporte para as nossas crianças e jovens. O que falta aqui, na verdade, a minha visão, a minha leitura hoje do Recife, é que a prefeitura ela não busca essas parcerias. A gente tem 3 grandes clubes aqui que a prefeitura não buscou essas parcerias. Nós somos, das capitais do Nordeste, a capital que congrega a maior quantidade de consulados, inclusive invejada aí pelas demais capitais, e há relatos de cônsuls aqui que não conseguem fazer uma parceria com a prefeitura por 2 razões. Ou a prefeitura não tem interesse no projeto, e aí eu tenho uma visão muito particular do porquê que a prefeitura não tem interesse, né? Porque muito possivelmente um projeto com outro país não vai poder ter chance de desvio de dinheiro. E uma outra situação é que já tentaram tocar um projeto do consulado na prefeitura e o projeto não vingou por falta de competência do corpo técnico da prefeitura. Aí a gente volta para a questão do cabide de emprego. Quando você utiliza cargo comissionado para poder dar o cargo para o seu amiguinho, para o seu colega, para o seu parceiro de partido, você está colocando nos cargos comissionados pessoas que não têm qualificação técnica. Então a prefeitura não vai ser gerida da maneira adequada. Por isso que eu digo, ali dentro há suspeitas de desvio, mas há incompetência, e a incompetência é muito visível. Então você ter um local que tem diversos consulados, com verba, com projetos, querendo trazer esses projetos para melhorar a vida do cidadão do Recife, e simplesmente a parceria com o consulado não dá certo por incompetência ou por falta de interesse, é um absurdo. Um desses projetos era para levar água às comunidades que não têm acesso à água no Recife. Nós temos hoje 180 mil pessoas na nossa cidade que não têm água na torneira. Eu fico imaginando, eu acho que minha imaginação nem alcança isso, né? Porque a gente abre nossa torneira de manhã, escova o dente, lava a mão. Imagina você viver numa casa onde você abre a torneira e não sai água, ou onde nem tem torneira, você viver carregando um balde. Então, esses projetos poderiam ser implementados e não são. E, com certeza, os consulados também têm aporte para projetos na área de esporte. A gente tem que aproveitar todas as possibilidades de parcerias com consulados, com iniciativa privada, com clubes, com empreendedores, para poder fazer com que a nossa cidade progrida. Porque quando a gente fala dos 3 grandes clubes, por serem clubes de futebol, aí só se pensa no esporte de futebol. Mas as ações que eles falam também podem atingir outros setores. Por exemplo, o Santos faz uma campanha de câncer de mama. Então, ele não tem os equipamentos, não tem, mas quem banca todos os exames durante o mês, né, de outubro, né? Aí é a prefeitura de Santos usando a bandeira do clube. Então, quem vai lá para a Vila Belmiro e são filas enormes de mulheres fazendo exame de câncer de mama, exame de prevenção de câncer, etc. E tal. Justamente, eu acho que falta aqui essas ideias, entendeu?
de você chegar e usar bandeiras do clube também, a prefeitura em parceria com os clubes, porque a prefeitura não pode ser vista também só como aquela vaca leiteira, não, onde todo mundo quer mamar naquele peitinho. Não é por aí. Eu dou, mas quero algo em troca também. Eu acho que explorar de uma forma positiva as grandes bandeiras do futebol pernambucano, eu acho que é uma coisa altamente positiva. Até porque, né, são 3 times que têm grandes torcidas aqui. Eu fico impressionada porque o pessoal do Recife é apaixonado por futebol, torcem para os seus times. Eu tenho um orgulho danado disso. E isso é motivo realmente para que a prefeitura tenha esse olhar de carinho com os times e traga esses times como parceiros da prefeitura. A prefeitura vai ter muito orgulho em trabalhar em parceria com o Náutico, com o Santa e com o Sport, para que a gente possa fomentar os nossos jovens atletas, criar oportunidades. A gente sabe que, como você mesmo disse, a prefeitura, na nossa visão, ela tem que ser uma máquina enxuta, ela não tem que estar sustentando, né, cabides de pessoas ali penduradas. A gente quer uma prefeitura que ela seja leve e eficiente e que ela trabalhe em parceria com o que a gente tem de melhor aqui na nossa cidade. Delegada, eu estava conversando com alguns profissionais na área de educação física e há muita queixa que eles são uma classe completamente assim esquecida pelo poder público. E eles comentavam que eles queriam muito fazer projetos, programas voltados a áreas sociais, mas é sempre pensando no futebol. Sempre se olha o esporte ou olhar para o futebol. E você tem algumas comunidades onde o skate é mais forte, onde o basquete é mais forte, onde o futsal é mais forte, onde tem a característica daquele bairro. E os profissionais da educação física, a gente sabe que eles são de outra área, são da área da educação, mas trabalham com o esporte, e eles sentem essa falta desse tipo de programa dentro da prefeitura. Tem algo que a senhora já está pensando em relação a esses profissionais da educação física? Hoje o profissional de educação física, assim como os profissionais de educação da rede municipal como um todo, não são valorizados. Existe uma quantidade muito pequena desses profissionais, não abrange todas as escolas. Como mencionado aqui, apenas 10% das escolas têm uma quadra poliesportiva, ou seja, não há sequer espaço para que esses profissionais possam desenvolver as suas potencialidades. Então, a nossa ideia é valorizar esses profissionais para que eles, junto com a rede municipal de ensino, possam nos ajudar a promover projetos na área de esporte, voltados aos alunos da rede municipal, inclusive desenvolvendo essas outras práticas esportivas que são características de alguns bairros. Então, se você tem uma escola num determinado bairro, que o esporte que é carro-chefe ali é o skate, a atividade que tem que ser desenvolvida na escola tem que abranger o skate também, porque faz parte da realidade do convívio daquelas crianças. E isso torna a atividade física muito mais atrativa. É o que ela faz no tempo livre dela, fora da escola. Então, vamos trazer isso para dentro da escola, vamos ocupar esse tempo, né? Vamos fazer os torneios entre as escolas que foram tão abandonados. Né? Eu tenho uma recordação muito bacana de não ser um adulto sedentário, porque a minha prática de esporte na infância ela vem motivada pela disputa nos campeonatos entre as escolas. Então, aquilo motivava os alunos o ano inteiro a treinar para ter um bom desempenho, para ganhar o jogo. Isso é uma forma de você desenvolver civilidade, cidadania nas crianças e jovens. Aprender a competir, aprender a respeitar regras, aprender a trabalhar em equipe, ter um objetivo, ter um foco, né? Trabalhar focado para uma meta. Então, isso desenvolve várias potencialidades das crianças e jovens, que vão fazer com que no futuro se tornem jovens mais disciplinados. Né? Eu acabo usando meu próprio exemplo, que é o que eu conheço mais perto. Eu sou extremamente disciplinado, o esporte me ajudou a me tornar uma pessoa disciplinada. E isso fez com que eu me tornasse uma concurseira. Tivesse mais dificuldade, mais facilidade para organizar meu tempo de forma metódica, estudar, passar em alguns concursos. Então, o que a gente quer hoje é que a escola ela forme muito mais do que alunos. A gente quer que a escola forme cidadãos para a vida, preparados para a vida e para o mercado de trabalho. Então, os profissionais de educação física, tenho certeza, serão valorizados e terão seu trabalho muito melhor aproveitado, de modo que lhes motive e lhes dê uma meta, uma razão, que é justamente ajudar a construir o futuro dessas nossas crianças e jovens. Ao longo da minha carreira jornalística, eu tive a oportunidade de desenvolver trabalho de assessoria
junto a algumas federações. Em todas elas, uma dificuldade enorme o recurso, umas mais, outras menos, mas a última na qual eu trabalhei, vinculei, existia um esforço sobre-humano para sobreviver, para atender a demanda, que era a Federação de Futsal, uma das mais importantes aqui do estado de Pernambuco, cujo presidente está ali participando do nosso encontro. E uma coisa que me doía, até chegava a doer, era a forma como eles lutavam, todos os presidentes das federações, em busca de uma ajuda do governo, em busca disso, daquilo, e sempre 80% das vezes, na prefeitura do Recife, ele voltava com um não. Então, não é que a prefeitura não tivesse recursos, sabe? Eu acho que era uma questão de prioridade. Você via mesmo que o desporto não estava sendo prioridade naquele momento. Então, essa política, não que todo mundo vá lá e chegar com a coisa na mão, você chega, vai distribuir dinheiro. Mas o Recife vive essa carência de uma política de desporto, isso há 30, 40 anos. Né? Entra prefeito, sai prefeito e a história não muda. É o samba de uma nota só. A gente tem a possibilidade de mudar isso e já digo de antemão que a prefeitura está de braços abertos para as atividades esportivas, para todos aqueles que têm projeto nessa área. Porque é possível que a prefeitura busque esse aporte nos empreendedores, na iniciativa privada. O que a prefeitura precisa é conseguir estabelecer essas pontes, é conseguir gerir e é conseguir criar essas oportunidades. Os consulados já existem, os empreendedores já existem projetos que me foram apresentados, inclusive. Tem muita gente nessa cidade com vontade de trabalhar, de se doar para uma causa, de auxiliar o poder público a recuperar essas vidas. Porque esporte é mais do que atividade física, esporte é oportunidade. Então, quando você ocupa o tempo livre de um jovem, de uma criança com esporte, você está evitando que ela se perca para o crime. Nós estamos falando do nosso próprio futuro diretamente. Porque uma criança e um jovem desses que se perde para o crime, amanhã ele vitima qualquer um de nós. E vitima a si mesmo, a sua própria família. Então, o que a gente fará enquanto prefeitura é estabelecer essas pontes para que a gente possa ter a iniciativa privada dando esse suporte e tornando esses projetos possíveis. Fazendo com que essa vontade de mudança não seja só uma vontade, é transformar essa vontade em realidade. É colocar a mão na massa mesmo, é trabalhar diuturnamente para que todas as oportunidades, junto aos empreendedores da cidade, elas sejam efetivamente colocadas em prática. E aí a gente consegue, aos poucos, transformar os nossos espaços ociosos em espaços de lazer, em espaços de prática de atividade esportiva, criar projetos e, quem sabe, daqui a alguns anos, num projeto a médio prazo, a gente consiga ter a nossa geração de atletas muito maior do que existe hoje. Porque, só uma observação, Beto, eu não sou política profissional. Essa é a minha primeira eleição, eu me filiei esse ano e como o print é eterno, essa reportagem vai ficar gravada aqui para o resto da vida, eu posso afirmar com toda certeza que daqui a 20 anos vocês não vão ver Patrícia Domingos na política. Eu não tenho pretensão de fazer política como minha carreira, de me eternizar na política. Né? Graças a Deus eu já tenho meu ganha-pão, eu tenho meu emprego, eu não vou receber salário como prefeita, eu vou continuar recebendo meu salário como delegada. Então, eu não estou entrando na política para fazer carreira. Eu estou entrando para passar o tempo necessário para promover mudanças. E o fato de eu não querer me eternizar na política, isso diz muito sobre a que eu vim e como vai ser a nossa gestão. A gente vai trabalhar para o futuro. Daqui a alguns anos, 2, 3 gestões, não é mais Patrícia que vai estar ali. É uma outra pessoa que estará naquela prefeitura. Mas a gente quer abrir as portas para o futuro, para que a gente possa ter uma futura geração com mais oportunidades do que se tem hoje. Então, a nossa pretensão é abrir o caminho, é desmatar aí essa selva e deixar uma trilha aberta para que todas as pessoas que venham depois da gente possam melhorar esse percurso, melhorar essa trilha, para que mais crianças e jovens tenham oportunidade. Eu queria destacar aqui que, nesses últimos anos, o Brasil teve um crescimento
altamente positiva em relação aos atletas paralímpicos. E você vê que Pernambuco se transformou no celeiro de para-atletas. O número de atletas paralímpicos no atletismo, no basquete de Pernambuco, no vôlei sentado. Mas a gente observa que tem poucas ações voltadas à área da prefeitura para esse tipo de esporte, né, de forma segura, inclusiva. A senhora pensa também em alguma coisa voltada a essas pessoas que precisam ter esporte, que precisam ter um espaço também na área de inclusão? A gente pretende tornar a nossa cidade acessível e inclusiva. Hoje Recife não é acessível. Basta que a gente observe as calçadas da cidade, um cadeirante já não consegue se locomover. Se vocês observarem ao longo do dia, a gente visualiza cadeirantes andando no meio da rua. Por ausência de uma rampa de acesso, calçadas quebradas, a cidade não é sinalizada para os deficientes, ou seja, Recife não é uma cidade inclusiva e muito menos acessível. Nas escolas a dificuldade é a mesma. Os profissionais de educação das escolas municipais também não receberam uma qualificação, um treinamento para lidar com as crianças especiais. Isso é uma reclamação que eu ouço muito das mães. Eu tenho muito contato com a Associação de Mães e Famílias Raras, que é a presidente da AMAR, e um dos relatos é esse: a prefeitura não tem um trabalho específico voltado para as crianças com deficiência e nas escolas não há um trabalho de adaptação. Então essas crianças elas são colocadas no meio das diversas crianças e elas têm o seu desenvolvimento prejudicado porque não há uma política específica para elas. Então, antes mesmo da gente pensar no desenvolvimento na questão da prática esportiva, o que a gente tem como objetivo é tornar as escolas municipais inclusivas de verdade. Fazer com que essas crianças que hoje estão nas escolas, elas consigam brincar com as outras crianças, elas consigam aprender no mesmo nível de aprendizado das outras crianças. Que os seus pais e responsáveis consigam trafegar com elas pela cidade. Que a nossa cidade seja uma cidade para todos. Inclusive, só um parênteses, em grande parte as calçadas são de responsabilidade dos moradores. Mas a prefeitura, na nossa gestão, a gente quer abraçar essa responsabilidade junto com o morador. Porque enquanto ficar, é sua obrigação, não é minha, é sua, não é minha, filho feio não tem pai. Pois bem, filho feio vai ter pai. A gente quer ajudar os moradores e ajudar a nossa cidade, revitalizando essas calçadas e tornando a nossa cidade acessível. Eu tenho amigos cadeirantes aqui no Recife que têm dificuldade de andar na cidade. Isso é uma forma de você excluir aquele ser humano. E aquele cidadão que está pagando IPTU, que paga seus impostos. Então a gente quer que a cidade seja inclusiva. A gente quer abraçar essa causa e aí sim a gente pode começar a pensar no segundo passo, que é o desenvolvimento de atividade esportiva voltada especificamente para esse público. Deixa eu começar aqui a fazer umas perguntas que foram passadas para a gente. O presidente da Federação de Vôlei de Pernambuco, Celso Assunção, ele passou uma pergunta que é bem pertinente. Recife tinha, Claudemir se lembra bem, a Praia de Boa Viagem era o local onde aconteciam os grandes eventos esportivos. Nós tínhamos os eventos de vôlei, os eventos de beach soccer, as competições de esporte como o Handebol Beach, tênis, a gente assistiu, o Verão Chesf, que acontecia no Pina, uma série de eventos de grande porte e que hoje não acontecem porque a prefeitura faz uma série de restrições, taxas altíssimas para se liberar esse tipo de competição, que traz um retorno de turismo, traz um retorno econômico, traz um retorno, sempre com o esporte, traz tudo. É saúde, você traz ídolos para cá, para a nossa cidade, e esses eventos acabaram. Existe perspectiva da gente ter a oportunidade de ver esses eventos, caso a senhora seja eleita prefeita? Está no nosso projeto também, a gente recuperar esses eventos esportivos em Boa Viagem. Ontem eu, inclusive, estive na praia e foi um dos temas que a gente tratou na reportagem que nós fizemos, que é o abandono da orla. E a orla, ela tem total condições de ser recuperada através de parceria público-privada. Revitalizar os espaços públicos de lazer, revitalizar os quiosques. Há uma quadra de tênis ali absolutamente abandonada. Poderia e deveria ser um espaço muito melhor utilizado. Quando a gente traz essas competições para a nossa praia, a gente está fomentando o turismo. Turismo é gerador de emprego e renda. Nós viveremos um próximo ano muito difícil economicamente, nós já estamos vivendo.
Se nós conseguirmos trazer esses eventos esportivos para as nossas praias, para a nossa praia de Boa Viagem, a gente está trazendo juntamente turista que vai gastar aqui na cidade, que vai aquecer a economia local. Então, por isso que nós integramos essas pastas numa secretaria só. Turismo, cultura, lazer, esporte, para que esses assuntos dialoguem juntos e a gente consiga pautá-los de forma integrada, fazendo com que o fomento ao turismo, aliás, o fomento ao esporte, traga o turismo junto. Então, está no nosso projeto recuperar, reviver esses eventos esportivos ali na Orla de Boa Viagem, com uma agenda anual, para que a gente possa ter esses eventos de forma periódica, de forma organizada, facilitando para o empreendedor que quer tomar a frente dessa iniciativa, que quer ter essa parceria com o município para promover esporte, cultura, lazer, cidadania. Nós estamos na capital do estado, estamos discutindo aqui o futuro da Prefeitura do Recife. Nós sabemos muito bem que nas cidades do interior as carências são bem maiores, mas a capital sempre, ou pelo menos normalmente, ela funciona como uma locomotiva, ela é como um exemplo maior. Então, existe um pensamento da senhora como prefeita da cidade do Recife, desenvolver ações integradas com outros municípios. Eu digo isso porque na área do esporte, quando o Geraldão foi inaugurado, uma das competições que existia com maior sucesso era justamente uma competição de futsal que era cidade contra cidade. Era capitaneado aqui pelo Recife, tendo o Geraldão como sede, por conta dos... eles poderiam, tinha concentração lá do alojamento, tinha toda uma infraestrutura e eram competições de cidades contra cidades. Nós observamos que uma das maiores dificuldades das federações é justamente desenvolver a interiorização do desporto. Isso na área do esporte olímpico teria que ser obrigatoriamente capitaneado pela Prefeitura do Recife, porque é onde existem as federações, é onde as coisas acontecem. Existe esse pensamento de integrar os interiores também, a Prefeitura sendo a locomotiva? Na verdade, Claudemir, existe e existe em mais de uma área. A nossa ideia é que o Recife passe a capitanear esse time com os municípios da região metropolitana. Eu vou lhe dar um exemplo, inclusive, que não é nem na área de esporte, mas a gente tem uma situação gravíssima, que são as áreas limítrofes do Recife com outros municípios. É mais uma vez a história do filho feio não tem pai. A área de Passarinho, por exemplo, a gente tem um bairro totalmente depredado, carente de todas as políticas públicas. Aí Olinda diz, não é meu, aí Recife também não é meu, não é de ninguém e a população fica abandonada. Outra área que passa a mesma situação é a área da Várzea, comunidade Cosme Damião, que também é divisa com Camaragibe. Então, a nossa ideia é que o município, Recife, a gente vai se colocar à disposição para estabelecer parcerias com os prefeitos de região metropolitana para revitalizar essas áreas limítrofes e para promover ações integradas, voltadas a turismo, voltadas a lazer, voltadas a esporte. A nossa pretensão é Recife voltar a protagonizar dentro da metropolitana, até porque é a cidade que tem o maior aporte financeiro, maior aporte de recursos e de estrutura, embora precária, mas ainda está em situação melhor que os demais municípios. E a gente tem a obrigação social de promover essa integração entre os municípios da região metropolitana para estabelecer políticas integradas de ações nessas áreas limítrofes da cidade. Isso me lembra quando o Claudemir era colunista da Folha, eu levei um projeto a um secretário aqui do Recife que era em cima disso. Era um projeto chamado Jogos de Verão, que ia pegar Ipojuca. Na época eu estava como diretor de esporte de Ipojuca. Depois eu fiquei secretário. Então era Ipojuca, Cabo, Jaboatão, Recife, Olinda, Paulista. Eram as 5 cidades, faziam jogos de verão de praia. Que já que a gente tem uma orla enorme, a gente pensou nessa ideia de fazer esses jogos de verão. E Recife seria, eu não digo, na época, Ipojuca era uma cidade que tinha recursos
diferenciada em relação às outras cidades. A gente, naquela época, a Suape estava em plena efervescência, a gente sabia disso. Mas eu queria que Ipojuca e Recife fossem coadjuvantes nessa história. E, infelizmente, o projeto não chegou a andar, não saiu do papel. Então, eu deixo aqui esse projeto, essa ideia do projeto. Já deixo esse projeto uma ideia para você. Delegado, deixa eu fazer uma pergunta aqui do Rinaldo Mafra, que é técnico de basquete da AADB. Todos sabemos da lei de incentivo ao esporte, que é através da renúncia do ICMS das grandes empresas. Existe uma ideia de criar lei de incentivo ao esporte via prefeitura com a isenção do ISS? Respondendo sua pergunta, Rinaldo, esse ano a gente tem uma perspectiva muito boa de renovação na Câmara de Vereadores do Recife. Nós temos atualmente 39 vereadores, dos quais apenas 5 fazem oposição à atual gestão. Então, na verdade, o que a gente tem na Câmara é o time de Geraldo Júlio, e que joga a favor do prefeito em todas as ocasiões. Durante a pandemia, nós vimos aí 7 operações da Polícia Federal, e dentro da Câmara, um vereador propôs instaurar uma CPI para apurar esses desvios de dinheiro, e a maioria dos vereadores foi contra instaurar uma CPI. Ou seja, o que a gente tem hoje são representantes do povo que não estão representando o povo. É uma Câmara de Vereadores absolutamente contaminada que joga contra a população. A minha grande esperança esse ano é de uma renovação política, não só na Prefeitura, que é o que a gente batalha para que aconteça, mas uma renovação política na Câmara de Vereadores, para que esses 39 novos vereadores, eles venham com uma forma diferente de pensar a cidade, que eles venham com o espírito de trabalhar em prol de políticas públicas que possam impactar positivamente a vida dos moradores. E dentro dessas políticas públicas eu torço para que tenham ali representantes, né? O nosso partido, o Podemos, o Cidadania, tem representantes da área de esportes também, que tem projetos muito bons nessa área, e eu torço para que eles implementem projetos de lei voltados a esse aporte do poder público para o desenvolvimento das atividades esportivas. E terá o meu apoio, esses projetos de lei terão nosso apoio. Delegada, eu sempre que vou a Olinda, eu fico com o coração chorando. Isso porque eu passo num espaço ali tão privilegiado e, infelizmente, eu acho que o Circo de Soleil não vem mais aqui para ocupar esse espaço, e esse espaço só é bem ocupado no Carnaval com essas arenas carnavalescas que são feitas para uma classe social privilegiada. O Memorial Arco Verde, algum projeto para aquele espaço tão privilegiado ali? Ou aquilo é uma terra de ninguém? Não pertence ao Recife ou não pertence à Olinda? De quem é? Porque o abandono é geral. Veja, Memorial Arco Verde, o Sítio da Trindade, nós temos espaços maravilhosos que não são aproveitados. Na verdade, faltam duas situações. A primeira é o abandono mesmo desses espaços públicos de lazer, a falta de atenção com eles. E o segundo grande problema é que não há uma agenda cultural no Recife. A gente só tem evento aqui 3 épocas do ano: Carnaval, São João e Natal. A gente tem a honra nessa eleição de ter como vice nosso Léo Salazar. Ele é referência na produção de evento, ele comandou o São João de Caruaru por muitos anos, ele é referência na área, ele é da área de turismo, cultura, lazer, né, é consultor do Sebrae. Então, nós estamos bolando junto com o Léo uma agenda cultural anual, inclusive a pedido dos artistas locais que têm se reunido com a gente. Porque o artista, ele paga as contas dele todo mês. O boleto chega, assim como chega para a gente, água, luz, telefone, só que o artista só ganha dinheiro 3 vezes no ano. E ainda leva calote da prefeitura, viu? Ainda tem esse problema. Qual é a nossa intenção? É a criação de uma agenda cultural mensal, para que a gente possa ter eventos culturais ocupando esses espaços, que são maravilhosos, fomentando o turismo também nessas agendas culturais, com festivais de literatura, festivais de poesia, de dança, de música. A gente tem um exemplo belíssimo, eu tive a oportunidade de conhecer, eu conheci o Teatro Amazônia. E lá, em Manaus, esse teatro ele é tão lindo quanto o Teatro Santa Isabel daqui. O Teatro Santa Isabel da gente não perde para o Teatro Amazonas. Mas a diferença é que o Teatro Amazonas tem uma agenda cultural, eles têm, por exemplo, anualmente, um Festival Internacional de Ópera. A cidade lota de turista, do Brasil todo e do mundo. Por que Recife, que é uma grande metrópole, não pode ter esses festivais? Então, a gente quer promover esses festivais mensalmente, preencher o nosso ano com uma agenda cultural
e aproveitando esses espaços que são maravilhosos. Eu estive no sítio da Trindade, está absolutamente abandonado, né? É um local histórico para a nossa cidade. As placas não existem mais, só existe o quadradinho da placa, quem passa por ali não conhece mais a história daquele local, o que aconteceu ali. Então a gente tem que aproveitar esses espaços e não deixá-los ociosos para aproveitá-los só no Carnaval, só no Natal. Recife carece de voltar a ser esse berço de cultura. Nós perdemos e muito em atividades culturais para Salvador, para Fortaleza, e nós já fomos o grande capitão do time. Então a nossa ideia é voltar a ser o grande capitão do time. Basta que para isso a gente se organize e passe a atrair para cá esses eventos. A gente tem grandes escritores aqui no Recife que querem oportunidade. Por que não um festival de literatura aqui na nossa cidade? Por que não fomentar esse gosto nos nossos jovens e crianças? A gente está construindo a geração do futuro. A gente hoje, com os eventos da cidade, está imprimindo em parte a forma como a futura geração vai se comportar. Então a gente tem que aproveitar e fomentar esses espaços, essas atividades de cultura e de lazer. Delegado, uma pergunta aqui do Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio é presidente da Federação Pernambucana de Futsal. Se existem projetos para as federações em apoio às competições e o fomento de materiais, né? Porque eu acho que é uma dificuldade enorme que as federações têm em relação a isso. Na verdade, a gente quer que as federações sejam parceiras nossas. A ideia da prefeitura são parcerias, né? E a gente tendo as federações elaborando os projetos junto com a gente tem totais condições de captar recursos privados. Recursos privados que se transformem em anúncios nos eventos, que é o que acontece no mundo todo. E a iniciativa privada é o empreendedor colocando-se à disposição para trabalhar junto com o poder público num jogo onde todos ganham. É o que eu digo, eu sou do jogo do ganha-ganha, não do perde-perde. Você pode fomentar a iniciativa privada, o empreendedor vai ter lucro, a prefeitura vai conseguir ter o patrocínio para promover o evento, a federação vai conseguir se estruturar melhor e os beneficiários são a população. Então essa é a nossa lógica, é tentar ter a maior quantidade de parcerias possíveis para implementar esses projetos. E a prefeitura, mais uma vez, está de braços abertos para as federações, para os times, para a iniciativa privada, para que a gente possa tornar a nossa capital a capital do esporte. Delegado, estamos chegando aqui já no final da nossa entrevista. Queria agradecer a presença da senhora aqui nesse nosso primeiro programa, né, do terceiro Fórum Torcida, e queria deixar aqui esse espaço para que a senhora pudesse dar a sua mensagem, né, final para os esportistas, dirigentes, as pessoas que gostam de esporte que vão acompanhar depois essa entrevista. Queria agradecer ao Fórum Torcida pelo convite, agradecer a Beta e a Claudemir pela entrevista. Esse é o primeiro momento em que nós estamos sendo abordados para falar de esporte, né? Eu acho fantástico, a gente está inaugurando aqui com vocês também esse assunto. Eu queria dizer às pessoas que trabalham com esporte ou às pessoas que têm a vontade de ver a nossa capital voltar a protagonizar, que isso vai acontecer a partir do próximo ano. Nós teremos pela primeira vez uma secretaria com o título esporte, então o esporte está sendo alçado ao status de ter uma secretaria para dialogar com desenvolvimento econômico, com turismo, com cultura. Nós queremos uma cidade onde o esporte ele seja uma mola propulsora para a empregabilidade, para a geração de renda e, principalmente, que o esporte seja um instrumento, uma ferramenta para a transformação social. Que nós possamos não perder mais jovens e crianças para o crime. Que nós possamos, enquanto profissionais da educação física, tenham na prefeitura uma parceira para implementar os projetos, para estar lá de braços abertos, para receber os projetos de vocês e trabalhar juntos com vocês para mudar a geração futura, para mudar os rumos da nossa futura geração, propiciando a essas crianças e jovens oportunidades de mudar de vida, que elas passem a enxergar no esporte uma oportunidade, não só uma atividade de lazer. E para que os pais que estão ouvindo a gente saibam que seus filhos estarão ocupados em uma atividade que vai lhes gerar saúde, lazer, entretenimento, convivência social e que formará muito mais do que alunos, formará cidadãos para a vida. Delegado, muito obrigado. Sucesso na sua caminhada nessa disputa. Claudemir, obrigado. Agradecer às Fora Filmes, agradecer a Castel Manibu, Recife, ao hotel pelo espaço. E vamos ter novas entrevistas, novas conversas aqui no nosso terceiro Fórum Torcida.